Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Otávio e o vídeo de agora é um pouco deprimente, se eu sou bem sincero, porque a gente vai, não por causa da pessoa que vai estar falando, não é isso. A gente vai reagir ao Miguel Nicoleles, famoso neurocientista brasileiro, falando a respeito da realidade de morar no país mais rico da Terra, os Estados Unidos. E não é uma coisa nem de longe tão bonita quanto a propaganda de Hollywood pinta. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda na relevância do conteúdo junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, vamos começar. O pessoal olha para o Trump e fala do Trump. O Trump é só o fantoche, é só o cara que está lá na... Sim. Mas tem toda uma estrutura. É o bobão que executa. Né? Que executa e que gosta de aparecer na televisão, né? Mas o problema... Como bônus, a gente ainda tem a participação do José Cobori nessa mesma entrevista. Isso é legal. Lá é muito mais profundo. A geração mais jovem não vê perspectiva nenhuma. Porque você trabalha para uma grande empresa, você faz... né, contas, gera dinheiro, em 24 horas você está na rua. E lá não é aqui, não tem lei trabalhista. Você tem 2 semanas... É exatamente isso que eu ia falar. Pense nisso. Só imagine isso por um momento. No país mais rico da história da humanidade, não existem garantias trabalhistas. A pessoa pode ser mandada pela empresa com a mão na frente e outra nas costas, sem nenhuma garantia, sem nenhum amparo, sem nenhuma indenização, e fica pela própria sorte. Quer dizer, ela tem que se virar para estar empregado no outro dia, estar empregado de novo no outro dia, senão ela corre o risco até de passar fome, porque lá eles não pensaram nesse pequeno detalhe do amparo, o amparo jurídico para o trabalhador. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho isso uma coisa assim no limite da civilização, porque afinal de contas é o trabalhador que gera toda a riqueza de uma sociedade. Então, se o trabalhador tudo produz, ele tem no mínimo que ter um pouco de amparo quando ele se encontra desligado do seu posto de trabalho. Porque sem ele não existe sociedade. Então, eu não sei como é que funciona a cabeça das pessoas que estruturaram essa sociedade, mas eu não concordo com isso de jeito nenhum. De paycheck que eles te dão, seguro-desemprego que dura um certo tempo, mas você não consegue viver com ele. E aí? Porque até os currículos... Até morar em trailer. Isso. Não, você mora no carro. No carro. Tem uma região da minha cidade onde tem um mall, que tem supermercado, centro. Sabe o que as pessoas fazem? A academia... Tem academias populares, são muito baratas, $45 por mês, $50 por mês. O cara mora no carro, no estacionamento da academia, no parking lot. Também tem essa, porque tem certos estabelecimentos que já se anteciparam e proíbem que as pessoas passem a noite com o carro no estacionamento, justamente para coibir essas pessoas que moram nos carros a passarem a noite nesses estabelecimentos, porque afinal eles não estão consumindo, então eles não estão gerando renda. Mas eu acho isso uma coisa muito desumana, porque a pessoa já está morando no carro, ela já está no limite do tolerável. Aliás, não é nem o limite do tolerável, porque isso na verdade não é tolerável numa sociedade decente, uma sociedade saudável. E ainda a pessoa é escorraçada, ela é expulsa de um lugar. E essa parte das academias populares também é uma coisa bastante comentada até pelos imigrantes brasileiros que vão para lá. Eles têm que tomar banho nas academias porque, afinal, não tem banheiro no carro. Então, eles têm que se virar para manter a higiene num nível mínimo. E eu acho isso, sabe, é uma coisa que não devia acontecer nem nos países mais periféricos do capitalismo, que dirá nos Estados Unidos. Então, de manhã, ele vai lá, toma banho, faz a academia, toma banho, vai trabalhar, à noite ele volta, porque é ilimitado, você pode ir várias vezes na academia, ele vai lá, não usa banheiro e tal, ele dorme e vive no carro. Nossa. No carro.
Porque o carro é o último asset que o americano médio... Ele perde a casa, mas ele não perde o carro, porque senão você não pode trabalhar. Você nem consegue andar no país. Não. Essa é uma realidade muito triste, porque lá nos idos dos anos 50, anos 60, quem já ouviu falar daquela coisa do sonho americano, o sonho americano se manifesta de duas formas. Tem aquela parte do sonho americano dos imigrantes, que chegaram nos Estados Unidos desde o fim do século XIX até os anos 20, 30 do século XX, em que cada pessoa pode ser o self-made man, ou seja, o homem que se faz por si. Ele, com o seu trabalho, consegue angariar uma vida digna para ele e seus descendentes. E tem o sonho americano, que é o American Way of Life, que é o modo de vida americano do pós-guerra, dos anos 50, 60, até o início dos 70, em que o carro era considerado o grande símbolo da prosperidade material do cidadão americano, que naquela época a maioria dos carros estavam nos Estados Unidos. Eles produziam a maioria dos carros. E até porque a gente tem que pensar que a Europa estava em frangalhos, o Japão estava em frangalhos, a União Soviética estava em frangalhos. Então, os Estados Unidos tinham o único parque industrial do mundo que ainda se mantinha de pé, se mantinha intacto. Então, é claro que eles produziam a maioria dos carros. Então, os carros eram relativamente baratos e as pessoas, toda casa tinha um carro na garagem, às vezes 2, 3, até porque os Estados Unidos têm um problema muito grave com relação ao transporte público. Eles não pensam em transporte público lá. Então, as cidades são construídas, elas são estruturadas para as pessoas com carros. Eles nem pensam em gente que anda a pé. Isso também não é considerado lá. Lá as cidades são estruturadas exclusivamente para pessoas com carros. E não é o único lugar onde isso acontece. Tem alguns outros lugares que eu já vi que isso acontece também, mas foi nos Estados Unidos que isso começou. E não deixa de ser uma ironia muito triste que hoje em dia esses carros são a última linha para a qual a classe média decadente dos Estados Unidos recua para ter um alojamento. E isso não está certo, de jeito nenhum está certo, ainda mais num país que tem a produção material que os Estados Unidos têm e um país que gasta em defesa. A gente tem que parar para pensar, as pessoas estão desamparadas num país que gasta mais de $1 trilhão por ano em defesa. E defesa entre grandes aspas, porque na verdade eles são muito mais ofensivos do que são defensivos. Eles têm uma tática de colonizar o mundo inteiro para se manter em segurança. Então é uma realidade muito irônica e muito triste dos Estados Unidos atualmente. Mas vou deixar o Nicoleles falar mais sobre isso, porque afinal ele mora lá, ele sabe disso muito mais do que eu. Tem transporte público lá? Não, na minha cidade não tem nada. Então, se eu não tivesse um carro, eu mudei do lado da universidade, mas quando eu morava 10 milhas de distância, se eu não tivesse um carro, eu não chegava lá. Um ônibus você tem que andar até uns... E é que eu falei, né? Eles ficam discutindo o conceito de liberdade com o chinês, né? Exato. Na verdade, existe também uma diferenciaçãozinha, pequena, mas existe, entre as cidades da costa leste dos Estados Unidos e as cidades da costa oeste. As cidades da costa leste, por serem mais antigas, que elas são da época da colonização britânica, da época da Revolução Americana, elas ainda têm um transporte público que se diria decente, porque na época da segunda Revolução Industrial, se formaram lá ônibus, bondes, trens, então eles têm um transporte público que se diria adequado. Até, tanto que o metrô de Nova York, se não me engano, ele é o segundo ou o terceiro mais antigo do mundo. Só perde ele para Londres e Paris. Mas na costa oeste, que é mais recente, que só começou a ser colonizada assim, no meio do século XIX para frente, eles estruturaram as cidades totalmente para transporte individual, especialmente a partir do século XX, quando essas cidades foram completamente estruturadas para tráfego de veículos individuais, carros. Então, se você for, por exemplo, para Los Angeles, para San Diego, para
São Francisco, ou outras cidades menores, tipo Fresno, ou Sacramento, ou Anaheim, Bakersfield, são cidades na Califórnia, e em outros estados também. As cidades são construídas totalmente pensadas para o tráfego de carros. Se você não tiver um carro lá, você tem uma vida muito complicada, para não dizer inviável. E, mais uma vez, é irônico que esse objeto que já foi o símbolo da liberdade dos Estados Unidos, que eles prezam tanta liberdade lá, hoje esteja sendo usado como último recurso. É uma coisa pesada até. Mas aí o chinês não é livre. O TikTok foi uma revolução. Porque o TikTok chega nos Estados Unidos há uns poucos anos atrás e começa a mostrar o que são as cidades chinesas. O fato de que o cara tem seguro de saúde do estado lá e, né, chega no consultório, tem que pagar um copay que é $10. Né? Lá, o meu plano de saúde, eu tenho que pagar $1.000 se eu for pronto-socorro de cara, sem fazer nada. Né? Então, começaram a mostrar o que eram as cidades chinesas, o que eram as universidades. Saiu um ranking agora, eu não levo isso muito a sério, mas saiu um ranking das top 10 universidades de citações da literatura científica. Só high-tech, tá? 2 americanas, 8 chinesas. 8 chinesas, eu vi isso aí. Harvard caiu para 3º lugar. Tá? As 2 primeiras universidades chinesas em cidades que você não falaria que são, né, as maiores cidades. Porque antes também já tinha muito... As universidades americanas já estavam no topo ainda, né? Nos últimos 10 anos e tal. Só que muito com também estrangeiros, né? Os próprios chineses. Claro. Pessoas do mundo inteiro foram para lá. Se você tirar os estrangeiros da universidade. E vale apontar que de umas décadas para cá houve uma grande perseguição de alunos chineses nos Estados Unidos por denúncias de espionagem. Diziam que os alunos chineses eles eram cooptados pelas agências de inteligência da China e eles agiam como espiões dentro dos Estados Unidos, dentro das universidades, para angariar e transferir tecnologia de forma ilegal para as universidades chinesas. Isso talvez tenha um fundo de verdade, porque afinal a espionagem é um fato, ela existe entre todos os países, os Estados Unidos espionam a China também, mas essa verdade parcial foi usada como gatilho para muita injustiça e até para uma boa dose de preconceito com alunos asiáticos. Então, muitos deles eles retornaram dos Estados Unidos para a China e com seu expertise, eles levaram muito conhecimento para as universidades chinesas que acabaram, em alguns pontos, suplantando as universidades dos Estados Unidos. Então, acabou sendo um tiro que saiu pela culatra. E isso não acontece só na China, isso acontece muito, não que tenha a mesma dose de suspeita também, mas também acontece com universidades na Índia, porque também tem muitos alunos indianos nos Estados Unidos e no Canadá. Mas agora essas pessoas estão voltando para os seus países de origem e estão levando muito conhecimento científico para as universidades dos seus países de origem. E isso está ajudando a desenvolver ainda mais a tecnologia desses países que vão deixando os Estados Unidos lentamente para trás. E isso é o horror, principalmente dos eleitores e dos políticos republicanos, que são historicamente mais... Não historicamente. No século XIX era outra coisa. Mas nas décadas mais recentes, os republicanos são conhecidos por terem um discurso mais nacionalista, mais excludente com relação a pessoas de fora. Eles são daquele negócio de... Sabe aquele negócio de America First? De Make America Great Again? Então, é esse pessoal. Não só o Trump. O Trump talvez seja a voz mais estridente dessa ala. Mas ele nem de longe é o único. História americana, na Faculdade de Medicina, onde eu trabalhei 28 anos, tá? Acaba. Acaba, porque o americano médio não quer fazer um PhD. O cara não quer pagar o preço de ficar 4 anos queimando o óleo da meia-noite, como a gente fala lá, né? Midnight Oil, para ter um PhD em neurociência ou em alguma ciência hard. O cara quer ir para o mercado financeiro. Teve um amigo que comentou, por que tantos CEOs da Índia, né, nas grandes empresas e tudo mais? Aí eu falei assim, o país super populoso, mas é uma questão estatística. Nascem mais crianças superdotadas na Índia do que nascem
crianças nos Estados Unidos. Não, eu acho que nem é isso. Eu acho que primeiro, se eles vieram da Índia, eles vieram dos ITTs. São as melhores escolas de engenharia do mundo, tá? É isso mesmo. Segundo, se eles são primeira geração de gente que veio, né? Esses moleques estudam. Eu tive vários alunos indianos ou primeira geração americana de filhos de indianos. E workaholic também, né? Tinha um cara no meu laboratório. Eu gosto de trabalhar até de madrugada, né? A gente brinca que neurocientista é que nem astrônomo, porque você registra neurônio e à noite não tem gente no departamento, o telefone não toca, não tem rádio, né? É muito bom. E você registra neurônio, que é um sinal elétrico super pequeno, e qualquer interferência você perde o sinal. Então, os experimentos de neurociência, pelo menos da minha geração, são feitos de madrugada, de noite, de madrugada. Tinha um indiano. E eu saía do laboratório 2, 3 da manhã e aparecia lá às 11 da manhã do outro dia, 10, 11 da manhã. E eu comecei a notar que esse menino, todo mundo tinha ido embora, eu estava lá escrevendo um paper, 2 da manhã, e o moleque lá no escritóriozinho dele, quando ele me via todo sorridente, né, dava tchau. Um dia eu cheguei, fulano, você é casado, você tem um filho de... O que acontece? Ele falou, não, se o senhor está aqui, eu não vou embora. Isso aí também pode ser explicado pela ética de trabalho dos asiáticos de uma forma mais geral, mas principalmente sul e leste asiático. Eles não abandonam o trabalho enquanto o chefe não sai. Isso é considerado como uma coisa até impolida, é uma coisa até grosseira. Isso aí você pode ver também muito na China, no Japão, na Coreia do Sul. É uma questão de ética de trabalho deles. Eles estão acostumados a trabalhar longas horas e eles não têm... Não que não tenha gente que reclame, claro que tem, mas eles não têm essa objeção tão categórica a isso quanto os ocidentais. Aí, daí a dizer que quer dizer que os asiáticos trabalham mais duro que os ocidentais. Não é necessariamente isso. Mas eles têm uma ética de trabalho diferente dos ocidentais, isso é verdade. E, no mais, a gente tem que confiar no que está sendo dito pelo Nicoleles aí, né? Porque ele tem uma vasta experiência com estrangeiros. Porque já trabalha nos Estados Unidos desde a década de 90, se não me falha a memória. Então, ele tem muita experiência com graduandos e com funcionários estrangeiros. Quando você ouviu isso na sua vida? Eu nunca tinha ouvido. O moleque, e não era puxa-saquismo, não. É porque ele achava que se o chefe do laboratório estava lá até as 2 da manhã, ele tinha que estar até as 2 da manhã. E esse moleque deu um salto, mas um salto, ele veio do nada, tá? Por quê? Porque estava nos bones dele, no osso dele, que queria ser cientista, entendeu? Porque a família dele nunca teve um cientista. Nunca ninguém na vizinhança dele imaginou que sairia um cientista daquele lugar. Né? E aquela era a oportunidade da vida dele. Né? Então, esses exemplos eu não via na juventude americana mais. Eu via nos imigrantes. Eu via na molecada da China, da Índia, do Japão. Né? Era uma coisa impressionante, a dedicação e o entusiasmo. Qual que é o impacto do capitalismo na ciência? Obviamente, de um lado ele vai super avançar alguns quesitos, mas de outros ele entra como um competidor de mentes muito grande do que poderia ser bom para a sociedade, não? O capitalismo moderno matou o ethos científico, a ética científica. Porque hoje boa parte dos moleques que eu comecei a dar aula na Duke queriam ter uma startup deles. Eles não estavam ali para melhorar a condição humana ou fazer alguma coisa, não. Eles por isso, hoje no Brasil, um Uber ou uma pessoa que trabalha como freela, talvez vai ganhar mais do que... A gente tem que lembrar que o capitalismo tem uma lógica que se orienta com relação à lucratividade rápida. Eles querem criar um método mais eficiente, mais direto de se lucrar o máximo possível. Então, por um lado, até acho que o capitalismo tem o seu lugar no quesito de inovações, porque ele estimula a inovação tecnológica,
mas por outro ele também é muito irracional, no sentido de que ele não está preocupado com o bem-estar social, não está preocupado com o bem-estar da humanidade, com o avanço da experiência humana. Ele está preocupado com lucratividade. E que não o Nicolés falou, é um ponto de vista meio irracional, porque o lucro é irracional, ele só quer se perpetuar, ele não quer aprimorar a existência das pessoas. Não, ele só quer se perpetuar, aumentar, expandir, ocupar mais espaço, e é basicamente isso. Então, eu acho que a gente tem que ser muito zeloso e cuidadoso com o endeusamento do lucro, o endeusamento da experiência capitalista. Porque um bolsista nos primeiros anos de ciência, talvez, Mas aí não? o nosso problema é diferente. A ciência no Brasil nunca foi considerada estratégica. E eu estou falando, não interessa que lugar do espectro ideológico você está, tá? Nós vimos na pandemia isso. Eu recebi ameaça de morte, trabalhando de graça num comitê para tentar melhorar, né, o que estava acontecendo. Ligaram para casa da minha mãe para me ameaçar. Minha mãe, com 80 anos, pegou o telefone: pode vir, eu estou aqui, pode vir. Chamando para briga, imagina, dona Giselda. Mas, enfim, nós nunca tivemos um projeto estratégico científico. Nós, como a China, por exemplo. Quando eu vou para a China, eu falo isso em todo lugar com maior tranquilidade. Eu me sinto um jogador de futebol no Brasil. É impressionante. O tratamento que você recebe como um professor universitário estrangeiro. Já te deram o bonequinho lá? Um cientista. Deram, não é tão bonitinho como esse. Aí, mas, tá vendo? Mas não, é impressionante. Se você é membro da Academia de Ciência da China, você tem prioridade para embarcar no trem ou no avião, em qualquer lugar. A China, eu ganhei um prêmio na China, os caras, eu falei, bom, tô até constrangido, né? O cara falou, não. Todo cientista pro-chinês é um herói nacional, não importa de onde ele venha. Se ele fez alguma coisa para melhorar a qualidade da ciência chinesa, nós não tínhamos nem publicado o nosso estudo, que a gente publicou em dezembro, de paraplégicos chineses voltaram a andar com a nossa... Eu posso estar falando uma coisa que talvez seja uma impressão minha, mas vou dizer mesmo assim. Isso me parece que também tem muito a ver com a questão da cultura chinesa, porque através dos milênios de confucionismo, taoísmo, crenças tradicionais chinesas, eles têm uma mentalidade de grupo muito forte. Então, qualquer pessoa que faça avanços no sentido de melhorar a experiência do grupo é uma pessoa muito valorizada, porque a civilização chinesa já passou por muita coisa. Eles já passaram por muita desgraça, muita guerra. Algumas das guerras mais mortíferas da história humana foram travadas lá, como a Rebelião Taiping, do século XIX. Matou entre 20 e 30 milhões de pessoas, maioria civis. Então, eles têm uma noção muito forte de coletivismo. E eles têm essa noção de enaltecer as pessoas que melhoram a experiência do grupo. E é por isso que, em parte, pelo menos, que eles enaltecem tanto os seus cientistas. Nossa técnica, né? Nós não tínhamos nem publicado, os caras viram um resumo, uma aula, uma apresentação, e acharam que era suficiente para, né, reconhecer esse trabalho com o hospital chinês, né? O cara me falou isso literalmente, o ministro, o cientista que contribui para o desenvolvimento do povo chinês é um herói do povo chinês. Ele não perguntou onde eu nasci, qual era a cor do meu olho, nada disso, entendeu? Então, é o que eu estava falando, 40 anos atrás nós estamos na frente de tudo. O Brasil, toda a bagunça que nós somos, hoje nós estamos atrás de tudo. Pegando, já que o professor citou, você falou do capitalismo e o doutor Nicolás falou da China, né? Isso me lembra um pouco o livro do Elias Jabbour, O Socialismo no Século XXI. É uma coisa que eu achei super interessante, e aí quando você falou o problema do capitalismo contra a ciência, primeiro que ela suga talentos, né? Paga mais. Então, tem um custo de oportunidade aí que o cara se forma cientista, ele fala, pô, no mercado financeiro eu ganho $100 mil. Se eu fosse cientista, eu vou ganhar 20 mil. Pô, vou para o mercado financeiro. O engenheiro vai trabalhar no banco, né? Então, tem primeiro essa atratividade de sugar os talentos, né? E segundo, como o Nicolás já falou há pouco, a gente foi reduzido a alguns parâmetros, e o principal deles é maximizar lucro, né? Então, o capitalismo
saiu da era do capitalismo industrial, veio para a era do capitalismo financeiro. Talvez hoje, como diz o Varoufakis, a gente está vendo um tecnofeudalismo, alguma coisa parecida, e cada vez mais você está atrás de retorno. Você não está atrás de gerar... A ciência só serve se ela gerar retorno. Se ela for uma ciência para melhorar a nossa vida, não interessa. Vai gerar retorno? Não vai. Então, parte para essa parte. Então, eu lembro do livro do Elia Jabbour, porque e o professor citou a China. Por que a China está nesse estágio? Porque o pessoal fala, é um capitalismo de Estado. Não é um socialismo de mercado. Na verdade, é o Estado que conseguiu organizar o mercado. O mercado existe antes do capitalismo, né? Então, é a forma que o Estado conseguiu de organizar o mercado. Essa é uma coisa que as pessoas têm que enfiar na cabeça mesmo. O Elias fala muito disso, o Elia Jabbour, que é outra pessoa que eu admiro bastante, aliás. A classe mercado, ele existe desde do advento da civilização. E até antes, porque antes o ser humano se organizava através da categoria do escambo, ou seja, troca de mercadorias, só não envolvia ainda uma mercadoria, um padrão, aliás, um padrão com os quais todos concordavam com um valor fixo, seria a moeda. Mas o mercado já existe muito antes do capitalismo. O capitalismo é um fenômeno que começou no século XVIII. Então, falar em socialismo de mercado, capitalismo de mercado, de Estado. Também eu me enganei aqui. E o Estado é fundamental para a existência do mercado e para a existência do capitalismo. Aliás, para a existência do mercado não, porque já existia mercado antes de existir Estado. Mas para a existência do capitalismo é fundamental, porque o capitalismo preconiza a proteção da propriedade privada. E quem faz essa proteção é o Estado. Então, tem certas coisas que são, na fala de alguns defensores de certas ideologias político-econômicas, são redundantes. Eu tenho minhas críticas, eu acho que lá na frente a China vai ter alguns problemas também, que talvez tenha esse vírus do capitalismo no mercado chinês que em algum momento vai trazer um problema. Mas o livro do Elias que ele trata isso, que o Estado chinês, ele sabe a importância da ciência. Não há dúvida. Ele sabe. Então ele sabe o que eles falam, que eles têm lá os macrosetores produtivos, são esses que geram retorno, e tem os macrosetores improdutivos que não foi feito para gerar retorno, mas foi feito para gerar conhecimento, gerar ciência. Saúde, educação, ciência e tecnologia, eles sabem que isso não dá retorno. Então, o que o Estado chinês conseguiu organizar... Essa é basicamente a diferença entre a ciência primária e a ciência aplicada. Ciência primária, ela gera conceitos que não são aplicáveis no primeiro momento, mas que podem, por sua vez, gerar outros conceitos ou outras tecnologias que aí sim podem ter uma aplicação prática. Países que têm uma visão mais ampliada, uma visão mais de futuro, mais de longo prazo, como é o exemplo clássico da China, investem muito em ciência primária, porque ainda que ela não tenha uma aplicação imediata, ela pode gerar outras tecnologias que vão, por sua vez, ter uma aplicação prática. Enquanto outros países são mais imediatistas e só querem saber de tecnologias que vão ter um efeito prático imediato. E isso acaba minando muitas tecnologias possíveis que acabam não sendo desenvolvidas, acabam não recebendo os fundos necessários, não recebendo o aporte necessário e não são desenvolvidas. E assim a gente perde um grau muito considerável de conhecimento, até porque o conhecimento por si só já é válido. Eu, pelo menos, acho que o conhecimento por si só, ele já é muito valioso. E a gente perde muita tecnologia aplicável também. Organizar você fazer um subsídio cruzado. Você tem um macro setor produtivo que gera muito retorno, e o Estado está pegando esse dinheiro para financiar, para que o macro setor improdutivo seja tão grande quanto o macro setor produtivo. Porque a ciência é importante. Porque se você... O erro dos Estados Unidos parou de gerar, tá atacando a universidade, não sei o quê. Cara, no médio e longo prazo, isso vai ser um problema para eles gerar retorno também. Não, acabou. Mas isso é o que me pergunto. Você até comentou a última vez, né? Por esses ataques à universidade.
Eu acho que foi aqui. Foi Você que me sim. perguntou, um de vocês dois me perguntou o seguinte, por que tem tantas startups americanas? É óbvio, né? Ninguém sabe aqui, ninguém sabia. Porque as universidades americanas tiram o risco. As universidades americanas desenvolvem o barato, até o protótipo que funciona no laboratório, mas que é viável. Aí chega o venture capitalist, paga uma merreca. E aqui vai uma informação que talvez incomode algumas pessoas, mas boa parte do financiamento para as universidades dos Estados Unidos, apesar delas terem o que eles chamam de tuition, que é um pagamento, às vezes trimestral, que os alunos têm que fazer, elas não são gratuitas, mas boa parte do financiamento vem de duas fontes. Ou ele é de doações de ex-alunos com dinheiro, ou ele vem do Estado. Os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos investe pesadamente no desenvolvimento de novas tecnologias. É de lá que vem, por exemplo, para citar 2 exemplos, o GPS e a internet vieram de projetos fundados pelo governo dos Estados Unidos. Eu não me lembro exatamente de qual era a agência, mas vieram de fundeamento estatal. Então, o Estado tem, sim, o seu papel, e o seu papel é muito importante no desenvolvimento tecnológico. Agora, eu sei que eu falei demais, mas agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre esse vídeo. Escreva aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E tocar aquele sininho, porque o YouTube é péssimo para divulgar os vídeos novos. Eu agradeço a todos por assistirem. Desejo um grande abraço e verei a todos no próximo vídeo. Valeu!